E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da CPFL. Para quem não conhece, ela é uma empresa do segmento de energia elétrica, mais voltado ali para a parte de distribuição, porém ela também atua com transmissão, geração e comercialização de energia elétrica. Ela é uma empresa centenária, ou seja, com mais do que 100 anos de existência, e nos últimos 2 anos ela trouxe uma grande lucratividade e grandes dividendos para os acionistas, e é por isso que a gente vai trocar uma ideia sobre ela. A gente vai dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da empresa e ver se talvez ela pode ser uma ótima opção para a gente considerar daquele segmentinho perene e que vem trazendo grandes dividendos para os acionistas. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like. Quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo é bacana, ele direciona para mais pessoas e a gente consegue impactar mais pessoas ao longo do tempo. Então, se esse conteúdo tá te fazendo investir melhor ou iniciar no mundo dos investimentos, senta o dedo aí no like para a gente conseguir impactar mais pessoas. Então, só para a gente ver aqui rapidinho no site da própria empresa, é uma empresa de energia completa com negócios em distribuição, geração, transmissão, comercialização de energia elétrica e serviços, com atuação em todas as regiões do país. E aqui embaixo a gente consegue ver que ela teve sua iniciação em 1912. Ou seja, essa parte de receita, de distribuição, geração, transmissão e comercialização é atrativo porque a gente se expõe a outros tipos de receita e também diversifica um pouco de risco. E essa parte dela ser uma empresa com mais de 100 anos de existência não significa que ela não possa vir a ter algum problema e até a quebrar no futuro ou em algum momento. Porém, ela já sobreviveu a um período de tempo muito relevante. A gente está aqui no Status Invest. Para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então aqui olhando alguns indicadores, o primeiro deles, o dividend yield, que para quem não sabe é a parte do lucro que é distribuída para o acionista, para o investidor. Então aqui está na casa de 10,67%, é extremamente atrativo quando a gente lida com empresas sólidas, perenes, ou seja, que vão ter sempre essa recorrência na utilização desse serviço e quando a gente se une com outros indicadores. Então aqui na casa de 10 para cima é extremamente interessante, mas aqui é um ponto que eu quero trocar uma ideia com vocês, porque em 2021, 2022 ela teve grandes distribuições, e isso daqui motiva bastante os investidores, porque o pessoal gosta de receber dividendos e ela se torna uma ação que ela acaba distribuindo muito, então ela fica nos olhares do investidor. Porém, ao longo do tempo, a gente vai conseguir visualizar que nem sempre foi assim. Então aqui é um adendo de prudência. Ela é uma empresa que ela está bacana, ela é de um segmento bacana, está apresentando resultados interessantes, indicadores interessantes, porém, você tem que olhar com esse pé atrás, porque no passado nem sempre foi assim. Então é válido você sempre estar estudando e olhando quais são as perspectivas da empresa para o futuro. Mas no cenário atual, principalmente olhando para esses últimos 2 anos, ela apresentou uma grande distribuição de lucros para os acionistas. Um pouco mais abaixo depois a gente vai ver a parte do payout e aí a gente consegue trocar uma ideia melhor sobre isso. Aí aqui na parte do preço, o lucro está na casa de 6,9, aproximando para 7. Isso daqui significa o seguinte: se a empresa mantivesse a lucratividade e distribuísse 100% dos lucros, em algo próximo de 7 anos você teria o retorno do seu investimento, que é um espaço de tempo bem curto. E aqui é uma métrica bacana da gente olhar também, porque às vezes a empresa não tem um dividendo interessante, mas ela gera muita lucratividade, porém ela não repassa para o acionista, ela reinveste na operação, e isso não a faz uma empresa ruim. Se ela tem uma grande lucratividade, ela investe em bons projetos ao longo do tempo no futuro, conforme esses projetos vão amadurecendo, você vai tendo uma maior receita, uma maior lucratividade e, consequentemente, o dividendo no bolso do acionista também acaba ficando maior. Porém, como muitos investidores gostam apenas desse dividendo no curto prazo, às vezes eles não conseguem visualizar essa potencialização que o direcionamento de recurso para novas operações pode potencializar a receita, potencializar a lucratividade e ele vai ser beneficiado de uma forma muito maior no futuro do que se talvez ele recebesse os dividendos agora. Na parte da dívida líquida sobre a EBITDA com 1,75, aqui sempre que você vê 3 para cima já liga um alerta. Aqui está na casa de 1,75, ou seja, uma dívida controlada. Aqui quer dizer o seguinte, que em algo próximo de 2 anos, a estimativa de geração de caixa da empresa seria capaz de honrar com as dívidas que ela tem. A geração de caixa seria o poder de gerar grana que a empresa tem. Aqui na parte do ROI está na casa de 32%, aqui de 20 para cima já é extremamente interessante. E da parte do ROI, que aqui está na casa de 18,36, também considero atrativo. Por quê? Esse daqui é o retorno sobre o capital investido e você embute o saldo de dívida. Então o que acontece? Você está tendo um retorno sobre investimento, incluindo a dívida na casa de 18%. Por que isso pode ser atrativo?
Porque o custo de capital para uma empresa, principalmente sólida e perene do segmento de energia elétrica, você muito provavelmente tem um custo de capital, um custo de empréstimo muito menor. Então, aqui nessa casa 18, ele possivelmente é superior ao custo de captação, e fora que tem toda essa questão de que esses juros da dívida, ele acaba deixando esse custo de dívida ajustado com um valor de 1/3 a menos. Por quê? Esses juros ele acaba indo para o resultado e você acaba deduzindo imposto de renda e contribuição social sobre esse montante. Então, se a gente fizer um custo de dívida ajustado, tirando essa parte que a gente vai conseguir deduzir de imposto de renda e contribuição social quando esses juros for para o resultado, a gente conseguiria ter um custo de captação ainda menor. Então agora vamos dar uma olhada na parte do payout, que é a parte do lucro que é destinada para o acionista. Então, quando a gente estava vendo ali a parte do dividendo, eu comentei que a gente ia dar uma visualizada aqui para a gente ver como que foi essa recorrência ao longo do tempo. Então, a gente consegue ver que, além de os lucros subirem, a gente consegue visualizar que aqui, ó, em 2015, 16, 17 e 18, a empresa estava distribuindo algo próximo de 25% de seus lucros. E depois, em 2019, ela distribuiu 77%, em 2020, 47%, em 2021, 132%. Por que eu quero que vocês deem uma olhada aqui? Muitas pessoas estão olhando para o dividendo, que realmente foi atrativo. Porém, aqui subiu também essa parte do payout, ou seja, se a gente olhar para o passado, onde havia payouts menores, caso a empresa efetue isso novamente, você teria um dividendo menor. Fora que também a lucratividade aqui também subiu e potencializou esse dividendo. Então a gente tem que ver sobre essa questão de recorrência, se ela vai ser perene ou não. Muitos investidores também ficam na dúvida dessa questão aqui do payout de 130%. Como que eu consigo distribuir 130% do meu lucro? É porque em períodos passados, onde você não distribuiu a totalidade desse lucro, você teve um lucro sendo acumulado. Então, em períodos subsequentes, você tem uma sobra ali de lucratividade e você consegue efetuar distribuições de lucros acima da última lucratividade que ocorreu. E a gente tem que olhar isso com muita calma, porque isso pode distorcer o indicador e enviesar a sua tomada de decisão, fazendo com que você às vezes invista na empresa, pensando que ela sempre vai pagar esses altos dividendos. E é por isso que eu sempre falo, estude o histórico do passado, entenda a perspectiva para o futuro, porque daí você consegue visualizar e pegar esses pontos de distorção e entender se eles vão ser recorrentes ou não. E aí você não se enviesa apenas por um resultado de indicador. E por último, só para a gente dar uma olhada na DRE, DRE é receitas, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo da empresa. A gente consegue ver que nos últimos 10 anos ela nunca apresentou prejuízo e que ela trouxe essa crescente de receita e lucratividade. Com base em tudo que a gente já viu, deu para perceber que essas ações da CPFL têm um ótimo resultado, com ótimos indicadores e pode ser uma ótima opção para você investidor estudar e cogitar investir nela, caso o seu perfil seja atrelado com essas ações de segmento de energia, ações mais pagadoras de dividendos, ações mais sólidas. Mas é claro que nada do que foi dito foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!